Welcome back to the show, everyone. As you can see, I'm joined by Mark. Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Como vocês podem ver, estou aqui com Mark Sloboda para falar dos últimos acontecimentos. E começamos com nenhuma ofensiva dos Estados Unidos durante a noite. Isso interrompe uma sequência de 13 dias seguidos de bombardeios do CENTCOM dos Estados Unidos contra o Irã. Mas o Irã lançou seus próprios ataques contra a Jordânia, Bahrein, Kuwait e Arábia Saudita. As sirenes soaram, mas acabamos descobrindo que isso foi por causa do Iêmen. Mais sobre isso daqui a pouco. O Irã afirma que voltou a atingir alojamentos de tropas dos Estados Unidos e aeronaves na base aérea Muwafaq Sauti, onde estão baseados mais de 100 F-16 e outras aeronaves. Um sistema Patriot também foi destruído, assim como outras instalações no Iraque. Aqui estão imagens de satélite de um depósito de combustível na Jordânia que foi destruído na noite passada. E a grande notícia, Mark, é que depois que a Arábia Saudita decidiu, na noite passada, bombardear o aeroporto de Hodeida, no Iêmen, o Iêmen lançou, segundo afirma, 3 mísseis balísticos. Vi relatos de pelo menos 5 ataques a Aramco, que é, acredito, a maior empresa produtora de petróleo do mundo. A empresa saudita estatal foi atingida 5 vezes. Houve relatos de incêndios. E claro, como eu disse antes, não houve ataques dos Estados Unidos na noite passada. E agora estamos ouvindo, Mark, que Trump quer voltar ao memorando de entendimento. E ele disse que talvez queira incluir o Iêmen nele agora. Isso ainda não foi verificado. Também há relatos de que o Irã acredita que esta é apenas uma calmaria antes de uma tempestade maior. Mas quero saber o que você acha desses acontecimentos. A sequência dos Estados Unidos foi interrompida. O Irã voltou a atingir Bahrein, Jordânia e Kuwait. E o Iêmen realmente, eu acho, surpreendeu muitos observadores ao ir diretamente, de forma muito rápida, atrás de instalações petrolíferas sauditas também. Sim, então acho que as duas coisas provavelmente são verdade. Não é uma contradição que os Estados Unidos estejam planejando uma escalada daquelas que são capazes de fazer em grande escala, certo? E ao mesmo tempo estejam pressionando, pedindo, implorando, suplicando ao Irã por um cessar-fogo, pelo que consigo perceber, pelo menos 3 vezes nos últimos 3 dias. E o Irã recusou, porque eles vêm de uma posição de desespero, em que o status quo é completamente inaceitável para eles. Então, de um lado, estão tentando voltar ao memorando de entendimento como uma forma de sair disso, e do outro, esperam conseguir atravessar essa escalada, seja lá qual for a crença delirante que tenham, e chegar ao outro lado. E tenho certeza de que diferentes pessoas dentro do governo Trump estão sussurrando coisas diferentes para ele, assim como pessoas como Netanyahu, os sauditas e outras pessoas de fora. Todos estão dizendo coisas diferentes a ele. E isso é típico do Trump. Ele muda de ideia sobre alguma coisa a cada 15 minutos e não consegue se comprometer com uma direção ou outra. Então, os Estados Unidos provavelmente estão, ao mesmo tempo, tentando de alguma forma convencer o Irã a voltar ao memorando de entendimento e aceitar um novo cessar-fogo. E também estão planejando qualquer grande escalada do conflito que possam promover. Seja apenas algum tipo de ataque mais cinético, algum tipo de incursão transfronteiriça no Irã, a partir do Iraque, ou algum tipo de desembarque anfíbio de esquadrão suicida em Bandar Abbas, Karg, na ilha de Qashm, ou algo assim. Nenhuma dessas são boas opções. São todas opções ruins. E o Irã acabou de dar um golpe forte e finalmente usou sua outra opção nuclear, os Houthis do Ansar Allah, que há meses estavam ansiosos para agir. E finalmente receberam sinal verde para fechar o Estreito de Bab el-Mandeb, embora especificamente apenas contra petroleiros sauditas ou petroleiros que transportem petróleo saudita. A menos, é claro, que esse petróleo saudita vá para a China. Nesse caso, eles podem passar, o que obviamente faz parte de toda a ironia da situação. Isso é aceitável. Mas tudo isso começou no fim da semana passada, quando os iranianos enviaram uma delegação ao Iêmen, e os sauditas tentaram atacar o aeródromo no Iêmen, onde essa delegação deveria pousar.
Não sei o que eles estavam pensando, achando que isso de alguma forma os impediria. É claro que eles simplesmente voaram para outro aeroporto e pousaram mesmo assim. E isso, sabe, levou os Houthis a lançar ataques contra um aeroporto saudita. E depois veio o fogo de resposta da Arábia Saudita. E então isso deu ao Irã o pretexto perfeito de que precisava para dizer aos Houthis: vão em frente, fechem o Estreito de Bab el-Mandeb para os sauditas. E os Houthis, é claro, estão apresentando isso. E é uma forma totalmente válida de apresentar, como a Arábia Saudita nos bloqueou nos últimos 11 anos. Agora estamos retribuindo o favor. E os primeiros ataques contra pelo menos 2 navios-tanques sauditas nas últimas 48 horas, com pelo menos um deles pegando fogo de forma absolutamente espetacular. Não consigo imaginar a catástrofe ambiental que isso está causando, além de muitos outros impactos. E navios estão desviando suas rotas no mundo todo. Os sauditas agora estão recorrendo ao segundo desvio, porque o primeiro desvio para evitar o Estreito de Hormuz era usar o oleoduto leste-oeste, atravessando o deserto até Yanbu, no Mar Vermelho. Bem, agora eles também não conseguem seguir para o sul pelo Mar Vermelho. Então estão enviando seu petróleo para o norte, descarregando-o para que passe por oleodutos do outro lado do Egito, depois mandando seus petroleiros pelo Estreito de Hormuz, bombeando o petróleo de volta para o navio, e então dando toda a volta pela África para tentar levar seu petróleo à Ásia. É a isso que eles foram reduzidos. E claro, isso acrescenta milhões de dólares e meses ao cronograma. Mas é o que eles vão ter que fazer por enquanto, porque os navios não estão dispostos a entrar rapidamente pelo Estreito de Bab el-Mandeb. E eles revidaram contra Hodeida. E os Houthis, segundo seus relatos, atacaram não só Jizan, mas também Yanbu. E eu vi ainda outro alvo. Então eles lançaram mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones contra pelo menos 3 alvos diferentes na Arábia Saudita. Então eu não sei qual foi toda a extensão dos danos, mas ela vai ser bastante significativa. Sim, sim, quero dizer. E aqui dando continuidade à situação no Irã, agora, eu sinto que o Iêmen... As informações indicam que é muito plausível que os ataques do Iêmen contra a Arábia Saudita, agora contra Aramco, possam muito bem ter causado talvez alguma apreensão, medo ou hesitação dentro do governo Trump em partir para outra rodada de ataques. Isso é de Ty Blumenthal, da mídia israelense Kan 11. Ele diz que Israel se preparou para um poderoso ataque americano contra o Irã na noite entre sexta-feira e sábado, nas últimas 24 horas. Um passo que poderia ter levado a uma escalada da campanha em todo o Oriente Médio e a possibilidade de envolvimento israelense em ataques contra o Irã, caso os iranianos perdessem a calma e lançassem mísseis em direção a Israel. Uma fonte israelense nos disse que parece que Trump decidiu adiar o prazo, por desejar dar aos iranianos outra chance de voltar à mesa de negociações. Dan, eu quero tudo. O que eu jantei ontem à noite? Comida de tipo ontem à noite. Não, você comeu tacos. Você comeu tacos. Oh my gosh, yeah, talk, yeah, yep, that's Nossa, fala, é isso. É o Trump. O Trump entregou isso direto pra gente. Então isso. Sexta-feira do taco, que é meio chocante porque acho que muita gente, pelo que o Trump vinha dizendo, pelo padrão, esperava que os mercados fechassem e os Estados Unidos acabassem bombardeando. Aí parassem de bombardear e falassem em negociações um dia depois. Mas esse padrão parece ter sido um pouco quebrado agora. Tenho curiosidade de saber por que você acha isso. Algumas pessoas especularam que poderia ser, na verdade, o problema de munição. Mas, ao mesmo tempo, queria saber o que você pensa sobre isso. Então, quer dizer, isso também me pegou de surpresa. Eu teria previsto a escalada neste fim de semana, como você disse, depois que os mercados fecharam na sexta-feira. Todos os sinais estavam ali.
Mas acho que isso só nos mostra a posição fraca em que os Estados Unidos estão, certo? Tanto na capacidade de continuar uma guerra de atrito com ataques cinéticos, quanto na terrível posição geoeconômica em que estão. No que diz respeito às reservas de petróleo dos Estados Unidos e à economia global, ao preço do petróleo, às próximas eleições de meio de mandato, certo? Sabe, tudo isso entra na equação. E acho que, como sempre, em relação a qualquer coisa, quer dizer, quando se trata de entender, as pessoas sempre querem reduzir tudo a uma única coisa. E, infelizmente, raramente é apenas uma coisa. Geralmente são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, que por acaso se sobrepõem e se reforçam mutuamente. Então tudo isso, a escassez de munições, agora o Estreito de Bab el-Mandeb, os sauditas gritando sobre isso e sobre o que está acontecendo, a Chevron e a Texaco reclamando dos problemas delas com o regime, atacando o oleoduto do Mar Cáspio e o petróleo cazaque sendo interrompido no Mar Negro. Em certo ponto, tudo se acumula e se mistura. E sim, isso está fazendo Trump hesitar, está fazendo ele repensar. E como eu disse, tenho certeza de que há pessoas diferentes sussurrando coisas diferentes nos ouvidos dele. E sabe, a grande cabeça laranja dele fica virando para um lado e para o outro. Ele se meteu numa situação muito ruim e não sabe como sair dela na conversa. Bem, vou analisar isto. Este é Barak Ravid. Eu chamo de nosso repórter favorito da unidade 8200 do Mossad, da Axios. Examen de Kalfath. Então ele está sempre no meio disso. E respondeu ao Sr. Blumenthal, dizendo que os americanos não se prepararam ontem para uma operação mais ampla no Irã, mas sim para um ataque de alcance idêntico ao que foi realizado todas as noites nas últimas 2 semanas. Então é aí que está o problema. Não necessariamente naquela operação extrema, mais intensa, que supostamente seria maior do que a Operação Fúria Épica, sobre a qual ninguém menos que Barak Ravid havia informado apenas no dia anterior. Agora ele disse não. É quase como se ele estivesse lá dentro, como vimos nas últimas décadas com os chamados jornalistas, que na verdade são agentes. Basicamente, eles se infiltram e passam informações, vazam coisas, talvez até inventem coisas em alguns casos. Ele está sendo usado descaradamente para mandar sinais, certo? Barak Ravid é muito útil porque queremos saber qual é a avaliação da inteligência israelense sobre a situação. É só isso. Ele é útil nesse sentido, para saber o que a inteligência israelense quer que a gente acredite sobre determinada situação. Nem é uma questão. Não acho que alguém leve Barak Ravid a sério como jornalista. Quer dizer, nem outros jornalistas. Nem mesmo outros jornalistas ruins. Ou pior ainda, acho que eles também não o levam tão a sério. Quer dizer, eu consigo vê-los no bar. Quanto a inteligência israelense paga por uma matéria? Não que eu esteja perguntando por que quero escrever para eles. Só quero comparar com o que a inteligência dos Estados Unidos está me pagando para escrever uma matéria. Exatamente. E talvez comparar os salários dessas duas coisas. Mark, eu quero seus comentários sobre o que está realmente acontecendo. Você sabe, claro, por causa da natureza desse conflito, como na maior parte do tempo conseguimos confirmação por imagens de satélite, talvez dias depois, às vezes até mais tarde, recebemos principalmente relatos dos dois lados da guerra. O Irã, segundo a agência Tasnim News, está relatando danos muito graves, danos muito severos. Caças F-15, F-16, drones de reconhecimento, aviões espiões, aviões de reabastecimento em geral, entre os alvos atingidos apenas nas últimas 24 horas. Mas também há sistemas Patriot, sistemas HIMARS de todo tipo. É isso que o Irã está relatando. Agora, sabemos que parte disso é verdade, considerando que os Estados Unidos tiveram que reconhecer e depois deixar de reconhecer o fato de que, você sabe, havia 2 soldados americanos na Jordânia.
Ah, ou eram 3? Isso, 3 por causa do soldado incinerado. E depois, claro, o soldado no Iraque. Mas eles foram retirados dos registros. Não sei se você viu isso. O Pentágono os retirou dos registros um dia depois, porque foi durante o período do memorando de entendimento. Mas, de todo modo, eu queria seu comentário sobre os danos que o Irã está causando em comparação com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm se tornado cada vez mais vagos na forma como caracterizam seus próprios ataques e bombardeios. Nós realmente não sabemos. Então acho que podemos nos basear, sabe, nos últimos vários meses de alegações, se voltarmos ao período de 40 dias ou ao período das últimas 2 semanas. Em geral, o Irã está atingindo o que diz que está atingindo. E sabemos, pelas reclamações da grande mídia ocidental, do Wall Street Journal e de outros veículos, que os americanos estão realmente irritados com a exatidão e a precisão com que os mísseis iranianos estão atingindo os alvos. Então não há dúvida de que eles estão atingindo as bases. Não há dúvida de que estão atingindo prédios específicos, infraestrutura e instalações. Então quando eles atingem, sabe, alvos reforçados como radares e coisas desse tipo. E eles fazem essas afirmações. Quase sempre elas são verdadeiras, e depois confirmamos isso por dados de satélite. Agora, quando afirmam que aeronaves foram destruídas, ou até mesmo, possivelmente, sistemas de defesa aérea, os resultados têm sido um pouco mais mistos. E isso é compreensível, porque eles podem atingir um abrigo reforçado onde há uma aeronave. Ou podem ter lançado um míssil contra um local onde, segundo os satélites, os aviões dos Estados Unidos ficam vulneráveis, expostos na pista. Mas há uma janela de tempo para os Estados Unidos colocarem essas aeronaves no ar, assim que recebem os sinais e começam a ver movimentação e mísseis sendo disparados. Pode não ser uma janela extremamente grande, mas é uma janela. Então, não sabemos se eles atiraram contra abrigos e se havia algo nesses abrigos, ou se conseguiram colocar alguns de seus aviões no ar assim que detectaram de onde os mísseis foram lançados. Não sabemos. Mas, de modo geral, eles atingiram as bases, atingiram os alvos em instalações fortificadas e depois tiveram resultados um pouco mais variados. Então, em algum ponto entre o que os iranianos afirmam ter atingido e o que os americanos afirmam que eles não atingiram, quando se trata de aeronaves específicas, tenho certeza de que conseguiram atingir ou danificar algumas delas. Mas vamos ter que esperar. E talvez tenhamos que esperar muito tempo, porque acabamos de ver informações, nas últimas 24 horas, de que os americanos estavam pedindo aos satélites europeus, Sentinel, que se abstivessem de mostrar imagens de toda a área, da região do Golfo Pérsico e do Golfo de Omã, para que não possamos avaliar adequadamente o que foi atingido, o que não foi atingido, e quão graves foram os danos nas últimas 24 horas. Pelo menos não até que façam alguma limpeza. Então, sabe, bem, quando estamos falando de aeronaves, isso é algo que vai ter que ser admitido no devido tempo. Pode levar semanas, pode levar meses, mas eles vão ter que admitir isso em algum momento. Só que não vamos saber com certeza. É certamente possível. É certamente possível. E nós sabemos de fato, que os americanos estão extremamente incomodados com a precisão, com a exatidão das armas iranianas, com a velocidade maior com que elas estão atingindo os alvos, e também com o quão bem elas supostamente se adaptaram aos sistemas interceptadores de defesa aérea, o Patriot, o THAAD, o David's Sling, seja lá o que tiverem disparando contra elas. Não tenho tanta certeza se eles realmente melhoraram nisso ou se os Patriots sempre foram ruins para interceptar mísseis balísticos, como Ted Postal, eu sei, vem insistindo há muitos anos. Mas enfim, todos nós vimos as imagens no Bahrein. 12 interceptadores disparados contra um único míssil balístico. Só aí são 48 milhões de dólares. $48 million right there, $4 million a pop.
4 milhões de dólares por unidade de algo que sabemos que eles já estão raspando o fundo do barril em termos de munição. Então não tenho como avaliar, quando se trata de aeronaves no solo, quanto foi atingido e quanto não foi. Mas podemos julgar facilmente pelo que os iranianos afirmam ter atingido em termos das bases e das estruturas nessas bases. Eles têm sido extremamente exatos e precisos, e os dados de satélite têm confirmado isso repetidas vezes. E poderíamos, chamar uma dessas checagens de fatos do CENTCOM, certo? E pedir pro Grok expor as besteiras deles de novo e de novo, porque o CENTCOM é... Quer dizer, eu acho... Elon, me escuta. Sabemos que você já fez esse tipo de coisa antes. Você poderia mudar o nome do CENTCOM Baghdad Bob, certo? Só pra gente. Só essa coisa. Meu Deus, sim. Já tira também o selo azul deles. Aqui está. Aqui está algo que é um exemplo do que você está falando. Isso foi ontem à noite. Um interceptor subindo no Bahrein e depois caindo, com mau funcionamento. Muitos, quer dizer, literalmente ao longo desta guerra, Mark, poderíamos encontrar um desses para quase todos os dias em que o Irã disparou ou falhou ao disparar algum míssil. Não é só nesta guerra. Isso vem acontecendo nos últimos 5 anos na Ucrânia, e todas as alegações deles sobre interceptações. E toda vez que um prédio residencial é atingido em Kiev, invariavelmente mais tarde, admite-se discretamente em algum nível, mesmo que seja só nas redes sociais, que na verdade foi outro míssil interceptador que deu errado e caiu, ou alguma coisa assim, enlouqueceu. E particularmente quando estão usando mísseis mais antigos, ou PAC-2, agora eles muitas vezes são obrigados a usar estoques mais antigos de versões mais antigas do interceptador Patriot, o PAC-2, em vez do PAC-3. E eles têm uma taxa de falha ainda maior, e muitas vezes falhas dramáticas. Então acontece, e acontece com bastante frequência. Por quê? Quer dizer, qual é... uma coisa é ser ineficaz, como errar o alvo. Eu conseguiria entender isso. Não sou especialista, mas conseguiria entender, lançar um e errar o alvo. Mas o fato de eles constantemente caírem, apresentarem falhas, caírem em áreas onde, não detonam. Acredito que alguns deles deveriam detonar no ar se não atingissem o alvo, tudo isso. Mas por quê? Que falha é essa? E então, primeiro, seus comentários sobre isso. Sim, então quer dizer, vou falar um pouco do que eu ouvi, porque minha experiência nas Forças Armadas foi com um reator nuclear, não como um cientista de foguetes. Mas, de novo, muitos desses mísseis que eles estão usando agora são mais antigos. Eles literalmente já passaram da data de validade, mesmo que sejam PAC-3 ou pior ainda se forem versões mais antigas do PAC-2. Então, disparar esses mísseis, acionar o sistema, na verdade é bem complicado. E é muito fácil perder o rastreio dos alvos enquanto eles se aproximam, travar no alvo errado quando são disparados, ou então o sistema, travar em alguma coisa em que não deveria. Ao mesmo tempo, os mísseis balísticos estão chegando. E supostamente, alguns dos mísseis iranianos mais avançados fazem manobras erráticas em alta velocidade na fase final. Eles também lançam iscas durante a descida terminal para confundir os interceptadores. Então, os interceptadores podem, por um momento, travar em outra coisa que está seguindo aleatoriamente naquela direção, ali do outro lado. Aí eles desviam e tentam segui-la por esse caminho. Há todo tipo de problema. Isso pode resultar de vários fatores: erro dos operadores, problemas nos interceptadores e contramedidas iranianas em seus mísseis mais avançados. Todas essas são possibilidades para explicar por que as coisas estão dando tão dramaticamente errado. E é bem possível que várias delas estejam tendo efeito ao mesmo tempo. Agora, normalmente, a narrativa... O que é tão interessante é que no caso da Ucrânia,
os Estados Unidos e a OTAN vão apresentar isso como a Rússia atingiu um conjunto residencial civil ou algo assim. Com o Irã, eles não têm feito tanto isso. Não sei muito bem por quê. Às vezes eles dizem, tá, sim, o míssil do Irã supostamente atingiu esta área perto de uma região residencial. Eles simplesmente não querem admitir nada que isso tenha atingido. Acho que é isso. Talvez essa seja a sua visão sobre isso, porque surpreendentemente, eles não estão seguindo essa narrativa em relação ao Irã. Em grande parte, quando esses mísseis caem, eles não caem em áreas residenciais, porque muitas vezes essas bases militares são bem grandes. Então, quando caem, geralmente atingem algum ponto dentro de uma base militar ou nos arredores. E, de novo, se estiverem caindo numa área civil, eles não querem causar pânico nas populações desses países. Então, não querem chamar ainda mais atenção para o fato de que esses interceptadores, ou qualquer outra coisa, estão caindo e de fato atingindo algo. Porque todos nós deveríamos acreditar nessa fantasia de que a defesa aérea dos Estados Unidos e de Israel é algum tipo de escudo de força que impede qualquer coisa de passar. Quero dizer, por mais ridículo que seja, eles quase nunca admitem que alguma coisa foi atingida. Sabe? Só quando a imprensa revela isso semanas depois. Aí eles ficam meio sem jeito, sem comentários, sabe? E essa tem sido a história desde o começo. Então, em regra, não devemos esperar veracidade alguma de declarações oficiais, certo? Certamente não do Trump. Mas nem mesmo de um militar oficial, seja do exército dos Estados Unidos, do exército israelense ou de autoridades dos estados vassalos árabes do Golfo. Mais uma vez, também não confio implicitamente em tudo o que os iranianos dizem, principalmente sobre o que eles atingiram e o que não atingiram. Mas os dados de satélite são divulgados. Depois do fato, conseguimos fazer uma boa avaliação, certo? Há uma maneira, e Dani, você conhece isso muito bem, de não confiar na mídia tradicional. Certamente não em termos de narrativa e história. Mas ainda assim, conseguir vasculhar os escombros para encontrar fragmentos de conhecimento, fatos que surgem em meio ao refúgio e separá-los da propaganda. Sabe, para construir um quadro mais preciso, isso é algo que todos nós temos que fazer como jornalistas e analistas da mídia. Na verdade, provavelmente, é a principal coisa que fazemos. Certo. Bem, o CENTCOM certamente elevou muito a reputação do Irã nesse período, porque, como você disse, as imagens de satélite acabam revelando a precisão dos ataques iranianos. Enquanto isso, o Pentágono se envolve em ações, como essa, Mark, reduzindo o número de mortos entre as tropas dos Estados Unidos. Literalmente reduzindo esse número logo depois que acontece, logo depois da transferência digna que ocorreu, dizendo que os 4 integrantes que foram mortos nesses últimos ataques na Jordânia tiveram que ser retirados, porque o presidente declarou que isso aconteceu depois do cessar-fogo. Tenho a sensação de já ter ouvido isso antes também. Pareceu quase um déjà vu. Mas ainda assim, esse tipo de ação mostra que há algo estranho acontecendo. Quer dizer, e não é como se o CENTCOM nem dá pra chamar isso de palhaçada, porque nem tá sendo, sabe? São só manchetes. É tudo só manchete, certo? Sabe, é como se dissessem, não, me diga de novo como são ótimas as roupas que estou usando. Elas não são roxas, são amarelas, você não consegue ver isso? Jornalistas olhando pra ele, que não está usando roupa nenhuma. Sim, desculpe, eu disse que eram roxas. São amarelas. Como você disse, são lindas roupas amarelas. É absurdo que estejam pedindo isso deles. É patético. Eu não sei o que dizer. O fato de os militares terem que embarcar nisso, ou estarem embarcando nisso, certamente também não diz nada de positivo sobre a direção das Forças Armadas dos Estados Unidos nas últimas décadas.
Bem, estamos recebendo mais confirmações enquanto conversamos, Mark, sobre aquilo com que abrimos o programa, em relação a essas negociações de cessar-fogo mais uma vez. Segundo relatos, o Irã já rejeitou, e este seria o terceiro pedido do governo Trump durante este período de 2 semanas de ataques retomados. Mas a mídia israelense está informando agora que Donald Trump teria pedido outro cessar-fogo, incluindo o Iêmen. No Salão Oval, Trump disse: "Ainda não decidi. Olhem, quase caçando com eles neste momento. Acho que há mais coisa a cada dia que passa." E isso, imagino, seria a 4ª vez, porque 3 propostas anteriores de cessar-fogo, apoiadas pelos Estados Unidos, foram rejeitadas esta semana. Elas foram levadas por Catar, Iraque e Paquistão. Agora, o cessar-fogo do Iraque foi colocado em dúvida. Essa ideia de que o primeiro-ministro foi ao Irã com um envelope e disse: "Aqui está", para, você sabe, o ministro das Relações Exteriores e o presidente. Mas enfim, o que você acha disso? Porque passamos por isso repetidamente, Mark. Essa noção de que os Estados Unidos escalam e depois recuam, eu simplesmente não sei como podemos acreditar em qualquer coisa disso. O que você acha? Não sabemos. Quer dizer, Your thoughts? Yeah, we don't know. I mean, frankly, it's a matter of, honey, could you please get me... Francamente, é uma questão de, querido, você poderia, por favor, pedir uma porção de tacos para mim? Tacos. Ótimo, obrigado. Porque quer dizer, é isso que estamos procurando. Não era isso que eu esperava ao entrar neste fim de semana. Mas também faz sentido. Os Estados Unidos são capazes de tentar intensificar ainda mais isso. Mas também percebem que pelo menos algumas pessoas, e Trump, obviamente, está na categoria dos preocupados, percebem que uma nova escalada talvez não melhore em nada a situação deles, ou certamente não de forma significativa. Então, eles continuam pedindo uma volta ao cessar-fogo. E obviamente há o mesmo fenômeno. Pessoas diferentes dentro do governo estão divididas e estão dizendo coisas diferentes a Trump. A mesma coisa está acontecendo no governo iraniano, e nós sabemos disso. Só nesta semana, tivemos mais notícias de que Pezeshkian está sendo ainda mais deixado de lado pelo líder supremo e por Mojtaba. E o Ministério das Relações Exteriores do Irã continua insistindo que pode alcançar seus objetivos pela via diplomática, enquanto a Guarda Revolucionária Islâmica continua tentando explodir as coisas e insiste que toda a sua força, neste momento, vem de uma posição de influência militar, e que eles continuam perdendo essa influência toda vez que voltam a essa dança diplomática. E como confiar nos Estados Unidos neste momento? Quer dizer, qualquer coisa com que você concorde só vai ser uma situação temporária, até que eles sintam que estão em uma posição melhor para voltar a isso. Mas aí a pergunta passa a ser: certo, então, se o Irã recusa um cessar-fogo e recusa a volta à diplomacia, para o que eles estão trabalhando ativamente? O que podem alcançar estrategicamente ao continuar o conflito? Porque eles têm que ter um plano. Agora, foi sugerido na última semana, e acho que o termo foi originalmente cunhado pelo blogueiro do Substack Americanets, que na verdade é uma palavra russa para americano, provavelmente indicando que o autor é russo-americano ou americano-russo. Escolha você. Mas a estratégia iraniana seria a desbaathificação. E isso de fato foi adotado por muitos dos principais analistas sobre o Irã no jornalismo ocidental, em veículos ocidentais e em centros de pesquisa. E sim, faz todo sentido. Então o que os iranianos têm tentado fazer é destruir as bases ao redor deles no Golfo Pérsico, a tal ponto que os Estados Unidos foram forçados a recuar delas, primeiro para a Jordânia, e eles atingiram a Jordânia com muita força, e isso resultou nas baixas que vimos na semana passada. E agora o recuo vai ainda mais longe, até Israel. E quando eles têm de lançar ataques de mais longe, isso, claro, torna tudo muito mais difícil para eles e reduz tanto a quantidade quanto a possibilidade de causar danos ao Irã. Então, é uma estratégia tanto ofensiva quanto defensiva. E podemos ver isso, pelo menos até certo ponto.
podemos discutir o quanto essa estratégia está funcionando. Mas isso é, digamos, uma estratégia tática. Não é necessariamente uma estratégia de defesa de longo prazo, no fim das contas. Bem, podemos discutir se os Estados Unidos algum dia voltarão a essas bases, depois de tanto dano causado a elas e de terem demonstrado ser tão vulneráveis. Certo, então talvez isso também tenha alguns resultados estratégicos de longo prazo. Mas, se o Irã continuar, o que ele quer conseguir por meio de ação militar? No fim do dia, os Estados Unidos não vão simplesmente desaparecer como num passe de mágica. Eles não vão parar de tentar exercer influência no Oriente Médio. E mesmo que não se possa confiar em nada do que eles dizem, ainda é preciso lidar com eles. Você ainda precisa lidar com eles. Esse é um problema com o qual tanto a Rússia quanto a China também estão se debatendo. Você não pode confiar que qualquer acordo diplomático que alcance com os americanos será realmente cumprido por eles. Mas, ao mesmo tempo, você não pode deixar de lidar com eles, porque eles não vão a lugar nenhum. E eles ainda são, sabe, uma hegemonia em declínio, uma hegemonia fracassada. Mas, sabe, ainda são poderosos econômica e militarmente. E a influência deles sobre outros países e, sabe, sua rede de aliados. Mesmo que todos estejam se perguntando por que diabos fomos nos meter na cama com essa gente. Sim, eu diria que sim. Tenho certeza de que alguns deles foram os que estavam, sabe, implorando ao Trump, para que ele, então, implorasse por um cessar-fogo. Tenho certeza de que isso foi uma grande parte da situação. Ao mesmo tempo, vimos todo tipo de escalada horizontal por parte dos estados do Golfo no último ano, certo? Isso é verdade. A Arábia Saudita atacou o Iêmen, certo? De um lado para o outro, certo? Isso é. Os Emirados Árabes Unidos, descobrimos, já vinham atuando militarmente contra o Irã esse tempo todo. E depois descobrimos que Bahrein e Kuwait também atacaram o Irã na semana passada. Então, talvez, é difícil fazer suposições sobre o que realmente passa pela cabeça dos líderes dos estados do Golfo, porque eles estão enviando sinais contraditórios. Na verdade, do mesmo jeito que todo mundo neste conflito. A coisa toda é uma bagunça, certo? Estamos ouvindo sinais contraditórios, principalmente dos Estados Unidos, mas também dos estados do Golfo e até certo ponto do Irã. Porque nenhum desses governos é um bloco monolítico, certo? Eles nem sempre estão todos na mesma sintonia e falando com uma só voz. E sim, isso está complicando a situação. Complica não só para nós tentarmos entender que diabos está acontecendo de fato, mas também complica os próprios acontecimentos. Então sim, é uma bagunça. A coisa toda é uma grande bagunça fedorenta. Sim. E acho que uma das coisas mais claras, na verdade a única coisa clara, é que embora o Irã, como você disse, não seja um bloco monolítico e tenha havido mensagens contraditórias, especialmente em certos momentos sobre diplomacia versus ação militar, ele é a única parte no conflito que demonstrou unidade suficiente, especialmente entre a população e entre suas forças militares, para que suas ações fossem muito consistentes, sobretudo desde que o memorando de entendimento foi esvaziado. Mas acho que a grande questão que você levantou antes, Mark, me fez pensar que, olhando isso historicamente, o Irã, de muitas maneiras, já desferiu golpes muito grandes e poderia ser visto como tendo derrotado, em muitos aspectos, os Estados Unidos militarmente. No entanto, os Estados Unidos, como uma entidade que está literalmente invadindo a região, são a força ofensiva. E como você disse, são um hegemon, um império. Eles não necessariamente ficam sem recursos. Mesmo que fiquem sem todos os seus mísseis, mesmo que não consigam revidar, ainda tem armas nucleares, ainda tem sanções, ainda tem essas outras ferramentas. O império dos Estados Unidos não recua. Ele não sabe como fazer isso. Não existe. Não é assim. Se o império dos Estados Unidos é o império dos Estados Unidos, se ele é o hegemon,
Se é governado pelas mesmas pessoas, essas pessoas não param. Então elas sempre vão continuar avançando. Não importa se sofrem reveses. Elas podem continuar sofrendo reveses. Droga! Talvez eles nem consigam ditar os termos em torno do Estreito de Hormuz. Não vão conseguir. Não estão conseguindo agora. E não vão conseguir depois. Mas isso não importa. Eles ainda vão tentar. Ainda vão atacar o Irã. Ainda vão fazer guerra. Então o Irã, para o Irã, é tipo certo. Então onde a gente se estabelece? Onde a gente se sente confortável na posição em que está? E para o resto do mundo, a questão é, queremos continuar lidando com esse maldito império que não consegue parar, mesmo quando está destruído? Porque o que acontece depois? Qual é o próximo passo a partir daqui? Não é bom. É um passo ruim. Cada vez pior. Tenho certeza de que os russos, os chineses e os iranianos de fato discutem exatamente isso quando se sentam para conversar, porque eles têm diante de si o grande problema de como administrar o declínio desse hegemon, especialmente à medida que ele continua reagindo violentamente, militarmente, economicamente, politicamente nesse declínio. É um grande problema para eles. Você não pode pressioná-lo demais, certo? Mas quer conquistar o máximo de espaço possível dele em todas as situações. Eles sabem de que de fato ponto de diferença entre eles. Mais uma vez, há relatos, muitos relatos, de que foram os chineses e os russos que pressionaram os iranianos a aceitar o cessar-fogo e o memorando de entendimento, em primeiro lugar. Não tenho como saber se isso é verdade ou não. E ninguém que não faça parte do processo tem como saber também. E mesmo assim, talvez não esteja tudo completamente claro. Mas sabe, também não existe um acordo monolítico entre os três. Só que há uma preocupação em comum. Como administrar esta situação? Você é fã de filmes clássicos de ficção científica e terror, Danny? Eu diria que gosto, sim, de filmes de terror. Mas de quais você está falando? Não estou falando das versões mais modernas, porque todas são uma porcaria. Mas a profecia. A profecia é ótimo. Sim, certo. Bom, isso. Podemos falar sobre Donald Trump e isso, sabe, em outra ocasião. Ele é o garoto, é? Not going to go there today, but Ben Rhodes likes calling the US foreign policy. Ben Rhodes gosta de chamar a elite da política externa dos Estados Unidos de o blob, certo? É outra forma de se referir ao Estado profundo sem chamá-lo de Estado profundo, ou simplesmente de o blob. Mas também poderíamos estender essa analogia para falar de todo o fenômeno do hegemon em declínio. É um blob. Se você faz ele recuar de um lugar específico, isso não quer dizer que ele não vai contornar e tentar lidar com aquilo. E mesmo que esteja diminuindo, ele ainda é isso. Podemos atingi-lo com lança-chamas num canto, mas ele pode estar contornando a porta e entrando por trás de nós. Mas, de novo, esse é um processo de, um problema contínuo. E a solução para isso, e nem sempre é uma solução tão fácil quanto nós, guerreiros multipolares de poltrona, podemos imaginar, é que Rússia, China, Irã e, outros países, Coreia do Norte e assim por diante, cooperem e coordenem o que estão fazendo, pelo menos tanto quanto for humanamente possível. E sendo humanos, isso é sempre difícil, certo? Interesses diferentes, estados com interesses diferentes e assim por diante. Mas há, mais uma vez, certas preocupações comuns na gestão dos estertores desse hegemon, por mais prolongados e violentos que eles acabem sendo. Mas no fim das contas, essa é a solução. Os iranianos precisam se sentar com os russos e os chineses e dizer: como lidamos com isso? O que podemos tirar dessa situação? E os iranianos são suscetíveis. Eles têm orgulho nacional, histórico e cultural. E houve situações ruins entre eles e o Império Russo e a União Soviética. Mesmo décadas atrás, com o governo russo retendo a venda dos S-300 para eles, porque a Rússia estava tentando se aproximar do Ocidente naquela época.
to the West at that time. So, there's mistrust, Então, sabe, a desconfiança, ou a dificuldade de confiar uns nos outros, é compreensível, certo? É algo real. Para os governos, não é uma decisão fácil de tomar. Mas, no fim das contas, acredito que é aí que estão as melhores respostas, sabe? Em tentar determinar como, mesmo numa posição derrotada como esta, os Estados Unidos ainda são muito poderosos e difíceis de administrar. Certo. Então, o Irã venceu até certo ponto, até agora. Agora, como eles encerram isso? Eles conseguem encerrar isso? Vamos entrar num estado, mais ou menos permanente, em que ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, sempre que quiserem, se tornam algo normalizado, como a situação daqui para frente. As just the state of affairs going forward. We just kind of leave the Arab states to Eles simplesmente deixam os Estados Árabes definirem seus próprios termos para lidar com eles. Sabe, eles nunca vão assinar nada. Nunca vão admitir que perderam. Nunca vão se comprometer com nada. Ou, se comprometerem, de qualquer forma, nunca vão cumprir. Como o Irã lida com isso? É muito difícil. E acho que você realmente tem que se preparar para o pior, que nunca poderá ter paz com os Estados Unidos, que nunca poderá chegar a qualquer tipo de desfecho diplomático, que sempre terá que estar preparado para um estado de guerra militar, econômica e política com eles, até que eles desapareçam. Você quer manter isso no mínimo possível, mas essa tem que ser a realidade. É como a mesma situação que a Rússia enfrenta. Eles podem conversar o quanto quiserem com a Ucrânia, podem falar de todas essas grandes coisas. Bem, o que queremos disso é uma arquitetura de segurança comum em toda a Europa e a Eurásia. Você também pode querer uma utopia global de esquerda, ou um pônei cor-de-rosa bonitinho. Mas nenhuma dessas coisas vai realmente acontecer. Então, em termos realistas e cínicos, o que o Irã de fato pode conseguir com isso? E uma coisa que provavelmente pode conseguir é controlar o Estreito de Hormuz. Agora, todos os estados do Golfo vão buscar formas de levar sua energia ao mercado que não dependam do Estreito de Hormuz, nem potencialmente agora do Estreito de Bab el-Mandeb. Mas, em algum nível, a esperança para o Irã provavelmente está em vez de chegar a um entendimento e algum tipo de desfecho diplomático com os Estados Unidos. O que eu simplesmente não acredito que seja possível ou confiável. Talvez em algum momento ainda não chegamos lá. Talvez em algum momento eles consigam, de fato, sentar com os sauditas, com os malditos emiradenses, sabe? Com os outros estados do Golfo, e chegar a algum tipo de modus vivendi. Temos que viver na mesma vizinhança. Talvez possamos voltar a fazer negócios uns com os outros, mesmo que não gostemos uns dos outros, em vez de, sabe, explodir a merda uns dos outros. Essa é uma esperança maior de o Irã encerrar esta guerra do que qualquer tipo de acordo com os Estados Unidos ou Israel. Porque mesmo que façam um acordo, sabe, eu não limparia a bunda com ele. I wouldn't wipe my rear with it. I mean, I think those are Sim. Quero dizer, acho que esses são pontos importantes. E acho que também para um público que talvez esteja assistindo dos Estados Unidos ou do Ocidente coletivo, a realidade é a seguinte: mesmo que Rússia, China e Irã continuem construindo o que estão construindo em torno do comportamento dos Estados Unidos, do comportamento de Israel, sabe, talvez você possa chamar isso de comportamento do Ocidente coletivo, com os Estados à frente, da sua imprudência, intervencionismo, sanções, tudo isso. Mesmo que continuem fazendo isso, mesmo que o Irã possa, o que pode ser o caso, certo? Continuar nessa direção, mesmo que os Estados realizem ataques aqui e ali, que Israel e os Estados realizem ataques aqui e ali, isso não vai mudar o status quo. O Irã pode continuar se fortalecendo. A Rússia e a China também não são afetadas. Mas ainda assim, a questão é, para o público que acompanha isso do Ocidente como um todo, vocês confiam nos impulsos do establishment, como você o chamou, Mark, para não seguir em direções que hoje são impensáveis, talvez até impraticáveis, talvez até, como você disse, irreais, certo? Talvez tentar mobilizar uma força terrestre de fato para travar grandes guerras terrestres ou uma guerra nuclear.
certo? Essas coisas parecem distantes. Mas vocês confiam nos líderes? Todos eles, por acaso, estão nos arquivos Epstein e têm um controle de impulsos muito ruim. Vimos como Donald Trump se comporta politicamente, mas isso é o Trump. Pense nos demais. Os demais não são melhores. O ex-assessor de Biden, o que ele disse? Provavelmente faríamos a mesma guerra, provavelmente na primavera. Enfim, todos eles têm a mesma mentalidade, porque todos servem ao mesmo sistema. Então acho que é aí que está o perigo. Mesmo que Rússia, China e Irã sejam fortes o bastante para resistir, também vamos ter que enfrentar as consequências do que isso significa para os Estados Unidos, sob qualquer liderança, sob o establishment e de como eles reagem à realidade. E estamos vendo isso em tempo real agora. Estamos vendo que isso não é bom. E não parece que vai melhorar só porque eles foram rechaçados. Veja, esse é um problema constante que eu tenho. E tenho certeza de que você também, e todo mundo na mídia alternativa, ao tentar entender isso. E é ainda mais dramático do que era, por exemplo, na administração Blinken-Sullivan, quando a tarefa era se colocar dentro da estrutura distorcida de como essas pessoas pensam e das premissas delas. Mas ainda dava, em geral, para supor que se você se colocasse dentro dessa estrutura, partindo dos interesses delas e das crenças que têm sobre o mundo, ainda conseguiria chegar a uma linha de raciocínio lógica dentro dessa forma de pensar. Com a administração Trump, não há lógica, certo? Não há racionalidade aqui. Você não pode contar com nada disso. Então, você está absolutamente certo. No mundo racional, eu diria que a chance de os Estados Unidos simplesmente jogarem tudo para o alto, partirem para o nuclear e começarem a lançar bombas nucleares táticas contra a Montanha Picareta só por lançar seria absurda. Com o governo Trump eu não posso descartar isso. Não acho provável, mas não posso descartar. O mesmo vale para invasões terrestres. Como militar e alguém com formação estratégica, eu olho para as opções militares dos Estados Unidos e digo, eles não têm como fazer uma invasão terrestre. Não sem passar meses mobilizando 500 mil, 1 milhão de soldados. Seria suicídio. Seria loucura. Mas isso não quer dizer que eles não vão fazer. Eu ainda acho improvável. Mas entre nós, Dani, e sei lá, algumas centenas de milhares de pessoas assistindo a isso, eu espero que façam. Quero dizer, Racítia. Espero que façam isso. E sei que há pessoas dentro das estruturas militares e de segurança do Irã que também esperam que façam isso. Porque neste momento, elas só conseguem realizar ataques de longo alcance contra bases dos Estados Unidos e forças aliadas. E esses caras estão escondidos, em sua maioria. Há 50 mil tropas que não estão em combate. Venham para cima de nós e tentem invadir o nosso país. Nós podemos, de fato, lutar em combate corpo a corpo. E eu posso enfiar isso na sua barriga. Bom, acabei de ver um vídeo no sul do Irã. A mídia iraniana mostrava que há pessoas que vivem nas áreas costeiras do sul do Irã, andando pelas praias, com metralhadoras e fuzis, esperando a invasão. Quer dizer, isso foi noticiado durante os primeiros 40 dias da guerra, que havia uma mobilização popular. Essas são só pessoas comuns, certo? Nem estamos falando dos militares e da Guarda Revolucionária Islâmica. Quer dizer, eles vêm se preparando para isso. E se você ouvir parte do planejamento deles, vai ver que eles previram tudo isso, certo? Eles pensam de forma muito estratégica, pensam de forma muito assimétrica, sabem muito bem o que podem alcançar e o que não podem. Mas se os Estados Unidos fizerem algo irracional assim, isso vai causar muitos danos. Vai matar muita gente. Vai empurrar todos nós para outra fase de crise global, mais perto da meia-noite global no relógio atômico e tudo mais. Mas também vai, no fim das contas, sem dúvida, transformar o já maior erro geoestratégico dos Estados Unidos na era moderna em uma catástrofe geopolítica e hegemônica de colapso em grande escala.
Então, se eu estiver na Rússia e na China, minha primeira preocupação... e eu estou na Rússia. Só não na Ucrânia. Como é que sabemos disso? Não, tô brincando. É. Continue. Vladimir, please. So, Russia and China, their first concern is they don't want the Iranian. Rússia e China, a primeira preocupação delas é não querer que o governo iraniano entre em colapso. Essa é a primeira preocupação. Mas além disso, se isso se arrastar e os Estados Unidos continuarem desperdiçando recursos, capital geopolítico, militar e diplomático nisso, é melhor para eles. Assim como é bom para a China e para o Irã, se o conflito na Ucrânia se arrastar e todas as forças militares ocidentais forem sendo desgastadas e suas economias estiverem lentamente cometendo, seppuku, suicídio, com o desacoplamento em relação à Rússia e tudo mais. No fim das contas, em nível estratégico, sejam quais forem as tragédias humanas pessoais. E claro, essas coisas precisam ser reconhecidas. Mas sabe, quando você pensa em termos de estados, pensa no que acredita ser o bem para os milhões, ou centenas de milhões, ou sei lá, cerca de 1 bilhão de pessoas sob sua autoridade. Então é uma situação diferente. Mas, para a Rússia e a China, os Estados Unidos gastarem tudo numa tentativa fracassada de derrubar o Irã é ótimo para eles. E em termos mais amplos, multipolares, de novo, enquanto o Irã se mantiver de pé, isso nem é mais uma questão. Ninguém diz, o governo iraniano pode colapsar no ano que vem. Ninguém fala seriamente de High-Grower. A única questão é, eles continuar exercendo controle sobre o Estreito de Hormuz. Até onde eles conseguem empurrar para trás as bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio? Essas são as coisas que estão sendo discutidas. E haverá uma volta a algum tipo de paz ou de normalidade no Oriente Médio. E se não houver, como ficará daqui para frente a situação entre o Irã e os Estados do Golfo? É uma situação muito delicada. Esses são os detalhes, mas num nível estratégico mais amplo, isso é uma catástrofe para os Estados Unidos. Sabe, acabaram de me fazer a pergunta. Donald Trump é literalmente um candidato manchu, destruindo os Estados Unidos e a hegemonia global americana. E eu respondi, não, ele só é tão incompetente assim, mas as pessoas ao redor dele também são incompetentes. Sim. Não, tem sido assim, sabe? E isso não vem de uma síndrome de perturbação por Trump, nem de eu ter algum interesse no sistema bipartidário, porque acredito que eles odeiam todos os líderes dos Estados Unidos. Exatamente. Eles trabalham para os mesmos chefes. Mas sim, temos que ser bem honestos. Por mais debilitado que o governo Biden estivesse, as pessoas ao redor dele não eram tão desastrosas quanto as pessoas ao redor de Trump. Eles escolheram aos desastres. Estavam disponíveis que Biden era a Rússia. Sim. Mas Blinken e Sullivan fizeram tudo o que puderam para evitar esse conflito direto com o Irã. Houve vários ataques de faz de conta, acertados por intermediários com os iranianos, que permitiram que os dois lados salvassem a aparência. Dispararam alguns mísseis um contra o outro, não acertaram nada. Isso aconteceu, 3 vezes durante a gestão Blinken-Sullivan. Eles não se deixaram arrastar para um conflito direto no Oriente Médio, lutando a guerra de Israel contra o Irã em nome deles. Digam o que quiserem. Não tenho nada de bom a dizer sobre Blinken, Sullivan e o cadáver cerebral de Biden. Mas, de novo, nessa situação específica no Oriente Médio, eles foram muito mais sábios do que o governo Trump. E Netanyahu disse, estou trabalhando por isso há 40 anos. E aquela coisa entre aspas. E finalmente consegui um presidente dos Estados Unidos, idiota o bastante para ir em guerra com o Irã por mim e pagar o Passworth. With Iran for me and paying the price. Now, again,
Biden, Blinken, Sullivan were all hot. Agora, de novo, Biden, Blinken e Sullivan estavam todos muito inclinados a entrar num conflito nuclear com a Rússia na Ucrânia. Então esse era um problema completamente diferente. Mas no assunto do Oriente Médio, sim, eles tinham uma política muito mais sensata. E buscavam, certamente não amavam o Irã, nem queriam ser amigos dele. Eles só não queriam lutar contra ele naquele momento, certo? Isso estava fora das prioridades deles, da sua sequência estratégica. E Israel continuava. Netanyahu continuava tentando arrastá-los para isso. E eles continuavam escapando e armando esses ataques de pantomima com o Irã durante o governo Biden-Sullivan, ou Blinken-Sullivan. Então é isso. Há possibilidade de mudança na política externa dos Estados Unidos, nem que seja apenas na priorização de se vão concentrar seus esforços na Rússia, na China ou no Irã durante aquele período específico. Sim, se tivermos democratas em 2028, um democrata, eu consigo ver facilmente Rússia e China se tornando um foco muito maior do que o Irã. Se não por outro motivo, para se afastar da impopularidade que a questão do Irã passou a ter entre a população dos Estados Unidos. Em 60 segundos ou menos, Mark, porque nosso tempo está acabando. Se Israel e os Estados Unidos usarem uma arma nuclear, China ou Rússia interviriam. Quer dizer, em 2 segundos ou menos. Como você acha que eles interviriam? Ei, Eles protestariam com muita veemência nas Nações Unidas. Dariam todo tipo de apoio humanitário e material ao Irã. Pediriam todo tipo de ação. Vão enviar tropas para o Irã ou lançar uma bomba nuclear contra os Estados Unidos? Não. Vivemos em um mundo realista. certo, quer dizer, muito obrigado por isso, Mark. Sim, seria uma situação completamente desastrosa. Provavelmente levaria à proliferação nuclear entre os iranianos. Quer dizer, uma arma nuclear também não vai destruir o Irã. Ela vai causar muitas outras coisas. Os sauditas estão loucos para ter armas nucleares. Os egípcios também. Os turcos também. E isso, por si só, poderia desencadear uma cascata. E então poderia, sim, talvez víssemos Rússia e China tendo de se mobilizar. Teriam de se mobilizar para defesa, para dissuasão nuclear. Então, seria um desastre. Mas, sim, eu concordo com você. Não poderia ser algo que Rússia e China fizessem. Nem deveriam adotar uma espécie de postura nuclear com base nisso. Não deveria seguir por esse caminho. Mas seria um desastre e teria consequências que não podemos prever. Ao contrário de alguns neoconservadores, os governos de Pequim e Moscou não têm algum tipo de desejo de peões de morte, de Götterdämmerung. Sim, sim, sim. Mas também não podemos prever as consequências de um desastre tão impensável. Mas, Mark, foi ótimo estar com você. Vamos encerrar juntos. Quero garantir que todo mundo saiba que sua conta no Boost está na descrição do vídeo abaixo, para que possam conferir todo o seu trabalho e apoiar você por lá. Com certeza façam isso, se ainda não fazem. Clique no botão de curtir antes de sair. Todas as formas de apoiar esse canal também estão na descrição do vídeo. Patreon, Substack e mais. Amanhã estarei aqui com KJ No, dia 26 de julho, à 1 da tarde, horário do leste dos Estados Unidos, no mesmo horário. Mark, alguma consideração final antes de eu encerrar a transmissão? Mark, any final thoughts before I hit end stream? Vou acompanhar isso com KJ No. KJ. O KJ é ótimo. Certo, pessoal, se cuidem. Vejo vocês amanhã, à 1 da tarde, horário do leste, 26 de julho. Tchau, tchau. Bye-bye.